Você já se perguntou por que é tão difícil voltar a sentir a presença de Deus depois de ter cometido um pecado? Por mais que você ore, por mais que você peça perdão, voltar a sentir a presença de Deus ao nível de intimidade com Deus que você estava antes de cair é muito, mas muito difícil. Vamos tentar entender um pouco disso? A gente sabe que o pecado ele é a transgressão da lei e que para todo pecado a Bíblia diz que existe um salário. E se ela diz que existe um salário, ela está falando a respeito de uma consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus ele diz que ele mesmo é a vida. Portanto, se quando eu cometo um pecado eu trago morte para minha vida, a vida ela se distancia. Mas para falar sobre esse caso, eu gostaria de usar um exemplo que está lá em Atos 13, quando Paulo e Barnabé eles encontram um judeu chamado Elimas. Esse Elimas ele era um profeta, falso profeta, mas dado como profeta e conhecedor das escrituras sagradas. Esse mesmo Elimas ele era assessor do procônsul daquela região. E esse procônsul, querendo ouvir da palavra de Deus, manda chamar Paulo e Barnabé. O que acontece? A Bíblia diz que Elimas ele se opõe aos pregadores e tentava desviar o procônsul da fé em Cristo pregada por Paulo e Barnabé. Paulo, vendo as atitudes de Elimas, ele chama Elimas de filho do diabo. Na sequência ele pergunta para Elimas: afinal, Elimas, quando que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: Elimas, você é um judeu, você é conhecedor do bem e do mal, você sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. E mesmo sabendo por que você faz o que é mal, o que Paulo estava falando era sobre um pecado consciente de Elimas. Ele pervertia o que era reto. E na sequência vem o pior, quando Paulo chega e fala para ele: a partir de agora, a mão do Senhor está sobre você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol. O que a gente vê aqui nessa história é exatamente o que acontece na vida daqueles que são conhecedores da verdade, daqueles que sabem o que é certo e é errado e mesmo consciente cometem o que é errado, transgridem a lei de Deus, cometem o pecado. Entenda, meu irmão, que mesmo Deus sendo bondoso, sendo misericordioso, e Ele é, de fato. No entanto, o que Paulo fala para Elimas não é um descontrole dele, que ele simplesmente vomita em Elimas, mas a consequência real do que de fato acontece sobre o pecado. É inevitável que você transgrida a lei de Deus e nada aconteça. Você vai ficar incapaz de ver a luz do sol. Você vai ficar cego e isso durará algum tempo. O que eu quero trazer, meu irmão, com essa palavra é te trazer a consciência de que a palavra de Deus ela não é uma probabilidade, mas sim uma certeza, como 1 mais 1 é 2. O pecado ele vai trazer morte. O pecado vai te afastar de Deus. Não, você não vai conseguir sentir a presença de Deus como você estava sentindo antes após o consumo do pecado. Não, Elimas, você estará incapaz. E essa incapacidade é sobre todas as coisas. Sobre a tua oração, sobre o teu pedido de perdão, sobre tudo. Mas o pior ainda está por vir, porque Paulo diz para Elimas que ele vai ficar cego, vai ficar incapaz, e isso durará um tempo. Isso não vai ser num estalar de dedos e você vai retornar. Não, ele diz isso vai durar um tempo. Nós ficaremos um tempo ainda incapazes, a nossa oração, o nosso pedido de perdão, ele durará um tempo ainda até retornarmos. O problema é o que acontecerá durante esse tempo. Um tempo de vulnerabilidade, um tempo de distância de Deus. O que acontecerá? Estaremos nós a cometer o mesmo pecado? Ou o que pode ser pior é nós nos degradarmos ainda em pecados piores? Porque a própria palavra diz que o diabo ele anda ao derredor, ele está ali esperando uma brecha para entrar com podridão para destruir a nossa vida. O que eu quero trazer com essa palavra é que nós tenhamos consciência e temor quando formos tentados a pecar. Nós sabemos o que é pecado. E veja bem, essa palavra aqui é para crente, ela não é para ímpio. Eu estou falando aqui com cristãos que sabem, que querem agradar a Deus.
Que em toda tentação, meu irmão, você leve no mínimo essa consciência de que se você consumir o pecado, a gente não volta de imediato. A gente sabe, nós já vivemos, existe uma dificuldade gigante em retornar para Deus. E a palavra nos garante isso, ela nos mostra. Paulo apenas deu para Elimas uma consequência natural. E a palavra de Deus mesmo nos garante, no nome de Jesus, que você possa lutar contra o pecado. Se mantenha longe de todos os gatilhos que te levam ao pecado, sabendo que o pecado te afastará de Deus. E isso durará um tempo. No nome de Jesus, seja abençoado para a glória.